Muito boa noite. Faça o seguinte exercício aí em casa. Conte quantas pessoas que lhe são próximas tomam ansiolíticos ou antidepressivos. E vai perceber aquilo que dizem os dados oficiais, que 1/4 dos portugueses tomou ansiolíticos no último ano. Em apenas 10 anos, o consumo de antidepressivos e antipsicóticos quase triplicou. E agora enquadre isto no tema da emissão de hoje, os perigos que se podem esconder atrás destes medicamentos. E é inquietante a dúvida levantada pela reportagem desta noite. Poderão estes tipos de fármacos, direta ou indiretamente, serem a causa de centenas de mortes em todo o mundo? Há milhares de casos documentados. Lançam a suspeita de que estes comprimidos, que é suposto ajudarem às fragilidades do cérebro, podem levar ao suicídio e até ao homicídio. Os efeitos secundários destas drogas podem ser muito graves, mas nem sempre temos isso em conta. Estamos preocupados com a urgência do tratamento. Vai ver casos concretos, não são simples estatísticas, de pessoas que se suicidaram, que pensaram em matar os próprios filhos após começarem a medicamentação. Se em muitos casos estas fórmulas químicas, estas moléculas, ajudam os doentes, cada caso é um caso e em alguns deles, tomar um antidepressivo pode fazer uma espécie de curto-circuito no cérebro. E os efeitos são devastadores. Il avait pris simplement 5 comprimés, 5 jours de suite seulement. La notice était bien au fond de la boîte, complètement pliée. Personne ne l'avait lu, personne ne l'avait regardé. Et j'ai ouvert et j'ai lu « Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux. Si vous souffrez de dépression ou de trouble anxieux, vous pouvez avoir des idées d'auto-agression, agression envers vous-même ou de suicide. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de médicament n'agit pas tout de suite, mais seulement après 2 semaines ou plus de traitement. Mon frère a pris 5 jours de traitement et il s'est pendu. Et je reste persuadée au jour d'aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu cette molécule chimique, il serait toujours parmi nous. A Mark tinha 48 anos quando se suicidou, em outubro de 2013. Sofria de dores constantes nas costas, foi operado. A cura foi pior do que a doença, afetou-o muito e receitaram-lhe antidepressivos. Mark tinha 2 filhos e nunca tinha tido pensamentos suicidas, mas em menos de uma semana a medicação atirou-o para a loucura. A sua irmã Florence ainda não recuperou. Il faut pas que Marc soit mort pour rien. C'est un tsunami dans une famille, c'est des orphelins, c'est une veuve qui peine maintenant tous les jours. Tout ça pour 5 jours de médicaments. Arrêtons l'incendie. Faut que ça serve d'exemple. Será um antidepressivo responsável pela morte do irmão de Florence? Foram documentados milhares de casos como este em todo o mundo e as atenções estão viradas para os fármacos psicotrópicos. Antidepressivos, ansiolíticos, neurolépticos, suporíferos e tranquilizantes. Medicamentos para ajudar com fragilidades da alma. Já salvaram muitas vidas, mas poderão também levar ao suicídio ou mesmo ao homicídio. Rien encore ne permet d'expliquer le coup de folie du docteur Becot. Rien, sauf peut-être sa prise de médicaments. Un antidépresseur serait peut-être à l'origine d'un drame familial. Cet homme-là avait 9 psychotropes sur son ordonnance, il a noyé son fils. Le drame est aussi terrifiant qu'inexplicable. J'ai voulu tuer ma fille, l'étouffer. Ce sont des suicides vraiment d'une extrême violence. L'auteur des coups de feu était, semble-t-il, sous anxiolytique au moment des faits. Que medicamentos psicotrópicos são estes, que por vezes são responsabilizados por atos de violência? Primeiro temos os antidepressivos. O Prozac é o avô desta nova onda. O antidepressivo deve agir em estados depressivos, de tristeza profunda, fadiga psicológica e ansiedade. Deve impulsionar o humor de forma a trazer o paciente de volta a um estado estável. Em França, é tomado pelo menos por 6 milhões de pessoas. Depois temos as benzodiazepinas. Os exemplos mais conhecidos são os medicamentos ansiolíticos, como o Valium ou o Xanax, mas também vários suporíferos. Tratam estados de ansiedade, ataques de pânico e insónia. Ao contrário dos antidepressivos,
acalmam para ajudar a ansiedade. É um sucesso de vendas em França. 11 milhões de pessoas tomam-no. É mais de 1 em cada 4 adultos. Finalmente, há vários tranquilizantes e poderosos neurolépticos que influenciam os nervos. Ninguém discorda da utilidade destes medicamentos, que agem sobre a serotonina, um neurotransmissor que regula o humor. Mas em alguns indivíduos pode causar um curto-circuito no cérebro, o que pode ser perigoso ou mesmo fatal. Em França, o professor Even é um dos poucos médicos alarmado com a situação. Ele reuniu, traduziu, uma mão cheia de relatórios contra os medicamentos psicotrópicos. Vous avez déjà joué au jeu de quilles, hein, quand vous lancez une boule. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une quille qui va tomber, il y en a plusieurs. Eh bien, c'est la même chose. Dans ce genre de thérapeutique psychiatrique, on lance une boule, le médicament, au milieu du jeu de tous les neuromédiateurs qui font fonctionner notre esprit. Alors, quelquefois, on fait tomber le bon, le malade va mieux. Mais on fait tomber aussi un autre, puis un autre, puis un autre. On a des systèmes de contrôle. L'envie de tuer, on l'a peut-être tous rencontré dans la vie. Et l'envie de violence aussi. Il y a ceux qui se contrôlent, ceux qui se contrôlent moins bien. Bon, vous ajoutez, vous lancez la boule dans le jeu de quilles, et à ce moment-là, les inhibitions disparaissent, et on voit des gens faire des actes dont on ne les croyait pas capables, dont ils ne se pensaient pas eux-mêmes capables, et qu'après coup, ils ne comprennent pas pourquoi ils les ont fait. Em que momento estes medicamentos se tornam perigosos? No caso das benzodiazepinas, cujo efeito é imediato logo nos primeiros dias de tratamento, especialmente se parar a medicação. Para um grande número de pessoas, os ansiolíticos e suporíferos podem ser mais viciantes do que a heroína. Por esse motivo, o tratamento não deve durar mais do que umas semanas. No caso dos antidepressivos, que só fazem efeito após 2 ou 3 semanas, os homicídios ou suicídios podem acontecer nos primeiros dias de tratamento, sempre que a dosagem é aumentada ou quando param a medicação. Parar a medicação pode ter um efeito devastador de ressaca, que coloca alguns pacientes num estado tão difícil que se sentem compelidos a continuar a tomar o medicamento. O irmão de Florence estava no início do tratamento quando se suicidou. Na sua carta, fala em ter ácido no corpo. Mon frère, c'est quelqu'un qui avait des douleurs par rapport à une opération qui avait été loupée. C'est pas quelqu'un qui était dépressif. On n'a pas essayé de lui donner des traitements alternatifs. On n'a pas essayé de l'écouter. Plusieurs fois, il m'a dit au téléphone, on ne m'écoute pas, on ne m'a pas compris. On lui a donné la molécule qui, 5 jours après, l'a entraîné à se pendre. On est en train de mettre toute une population sous molécule, sous cloche. Será demasiado fácil obter estes medicamentos? Para descobrir, fomos com uma câmara escondida a 6 clínicas médicas escolhidas aleatoriamente. 95% da medicação psicotrópica é prescrita por médicos de família. A história é simples. O paciente está com dificuldades por ter perdido o emprego. J'avais un contrat renouvelable. Bon, j'ai appris il y a une semaine que c'était pas renouvelé. Du coup, je vous avoue que j'ai plus vraiment de désir. J'ai du mal à me lever le matin. Et avant ça allait? Oui, ça allait bien. Oui, c'est juste la perte d'emploi en fait. Vous avez des idées noires? Non, pas spécialement, non. Vous parlez de suicide, je suppose. Non, j'ai pas eu de... Non. Vous avez des moments comme des crises, un peu du mal à respirer? Non, j'irai pas jusque-là, non. Là, oui, il n'y a pas de problème pour vous aider. Ce que je peux vous proposer, c'est un traitement pour juste le début, pour rebondir à un traitement qui serait anxiolytique, d'accord, qui fait descendre l'anxiété. Bastaram 5 minutos e 32 segundos para conseguir uma receita de ansiolíticos na primeira consulta. O segundo médico passa uma receita para um antidepressivo que confirma não ter qualquer efeito secundário. Vous avez déjà eu une réaction comme ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. O terceiro médico não é a favor de medicação psicotrópica, mas estranhamente passa uma receita de Seroplex, um antidepressivo. Ce que je vous proposerais, c'est d'attendre un peu de voir comment ça évolue, quitte à vous faire dès maintenant une ordonnance pour un traitement antidépresseur.
Apenas o quarto médico o considera ser demasiado cedo para receitar a medicação psicotrópica. Et ben dans ce cas-là, moi je commence souvent par des antihistaminiques. D'accord. D'accord. Os antihistamínicos são usados para tratar alergias, mas também podem facilitar o sono. A quinta médica propõe um ansiolítico. Ela sugere meio comprimido, depois um inteiro, depois 2 até 4 por dia. A receita dá para 3 meses, quando o limite recomendado é de 8 semanas, devido aos efeitos extremamente viciantes do Xanax. Como se não fosse suficiente, ela sugere tomar também um antidepressivo. Si ça va pas, j'ai intérêt à prendre un antidépresseur. O recorde foi batido pelo último médico, que após 2 minutos sugeriu um ansiolítico e um antidepressivo. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être déjà dans un premier temps commencer avec des choses juste pour un syndrome anxieux parce que vous avez perdu votre travail. Et si on va se donner une semaine, si en une semaine vous sentez que les médicaments en fait ça vous aide pas du tout, passez aux antidépresseurs. D'accord. Donc ce qu'on peut faire, c'est même commencer les deux maintenant. Un antidépresseur, ça stimule, ça lève les barrages, c'est-à-dire pour ceux qui se suicident et qui commettent des meurtres. Alors, on leur donne en même temps des benzodiazépines qui sont des calmants. Alors, ça fait 2 médicaments. Et puis, s'ils ne sont pas complètement équilibrés, alors on va utiliser encore d'autres médicaments. On va prendre des neuroleptiques, dont je parlais tout à l'heure, ou on va prendre des anti-épileptiques détournés de leur indication, qui vont être prescrits hors autorisation, de sorte qu'un certain nombre de nos malheureux déprimés, entre guillemets, sont traités par 2 ou 3 ou 4 molécules. Esta simples experiência mostra a ignorância e desinteresse de muitos médicos com os efeitos secundários dos fármacos psicotrópicos. Por vezes, estes coquetéis explosivos podem causar uma catástrofe. O jornalista Guy Unier denuncia o seu efeito perverso há 15 anos e reuniu algumas prescrições absurdas no seu último livro. Cet homme-là avait 9 psychotropes sur son ordonnance, il a noyé son fils, c'est un alcoolique, il était déjà dans un état lamentable. Il a eu 9 psychotropes et un matin il s'est levé, il a pris son fils, il a été noyé. Là il y a une association de 2 antidépresseurs avec un neuroleptique, un somnifère et un antidouleur. C'est une soupe de principes actifs. L'association de 2 antidépresseurs expose le patient à des risques graves, potentiellement mortels. Cet homme-là a 42 comprimés avalés par jour. Avis de l'expert pharmacologue, ce qui choque, c'est la quantité de médicaments. On est en plein délire. Chez une personne âgée et démente, les 2 antidépresseurs et les 2 tranquillisants et somnifères aggravent la confusion mentale. Le neuroleptique provoque des troubles cardiaques. Il est impossible de manipuler autant de médicaments sans faire de casse. Là, il y a 7 psychotropes sur la même ordonnance, dont 3 neuroleptiques et 3 tranquillisants et somnifères de la même famille, donc aux propriétés similaires. L'avis de l'expert pharmacologue, c'est une ordonnance très lourde qui ne répond à aucune logique. On transforme le patient en légume. Et moi, j'ai interrogé pas mal de médecins, ils disent je ne peux pas ne pas donner quelque chose. Bon. Donnez quoi? Vous n'avez pas le choix. Si vous donnez une poudre de perlimpinpin, ce ne sera pas remboursé, c'est-à-dire un placebo, mettons, ce ne sera pas remboursé, le patient n'en voudra pas. Donc, vous donnez un antidépresseur, c'est la solution la plus simple. Et comme ça, tout le monde est content. Toda a gente está satisfeita, exceto quando a medicação psicotrópica enlouquece as pessoas. Aqui está uma rapariga brilhante, Aurélie. Há 6 anos, tratamento transformou-a numa máquina de destruição. On ressent plus d'émotions, on n'a plus de changement d'humeur, on est neutre. Il n'y a plus de vie intérieure en fait. Il n'y a plus du tout de vie intérieure. On est comme des robots. Aurélie podia ter morrido ou enlouquecido. Tentou suicidar-se e foi internada num hospital psiquiátrico. Há 6 anos, com um mestrado em economia, encontrou trabalho em Nova Iorque. Trabalhava muito, saía muitas vezes e estava perto de um esgotamento. Regressou a Paris e, como o seu médico de família estava ausente, consultou uma psiquiatra. Au bout d'un quart d'heure, je suis sortie avec une grande ordonnance, 3 médicaments. Ça a été foudroyant en fait, ça a été foudroyant pour moi. Dès la première prise, waouh, j'étais transportée dans une autre dimension, c'était spectaculaire en fait. J'ai commencé à ressentir
envie déjà de me tuer moi-même, de mourir, de me suicider. J'organisais, je me voyais sauter d'un pont, voilà, des trucs assez incroyables. Et puis j'avais surtout en fait l'envie de tuer des gens, mais au sens... j'imaginais des choses vraiment, vraiment gore. J'imaginais tuer mes parents au sens organiser un meurtre, couper des têtes, décapiter des gens. J'ai commencé à m'imaginer avoir une mitraillette dans les mains et tirer sur tout le monde, aller dans des écoles et tirer. Et vraiment, voilà, de fusiller les gens autour de moi. C'était juste effrayant de se voir penser ça. De se dire qu'on est en train de penser à ça. A rapariga pacífica estava enraivecida e isso preocupou-a. Então consultou outros médicos. Au lieu de m'aider à réduire ces médicaments et de me confirmer que c'était bien à cause de ça, que j'avais changé de personnalité en une semaine, en gros, au bout de 3 minutes de discussion, c'est on va augmenter les doses. Aurélie teve uma reação forte ao aumento da dosagem e agiu. Tentou suicidar-se. Foi internada num hospital psiquiátrico. Então decidiu parar o tratamento. Os instintos violentos desapareceram imediatamente, mas levou 2 anos para recuperar totalmente. Hoje reconstruiu a sua vida. Vive em Londres, onde se tornou pintora, mas continua a querer saber o que aconteceu realmente e foi falar com um reconhecido psiquiatra britânico, David Healy. Para a indústria farmacêutica, este homem é perigoso. Há 20 anos que ele denuncia a medicação psicotrópica como perigosa e a sua experiência levou a acusações aos grandes laboratórios. Ele diz que os comprimidos são úteis, mas perigosos. Well, first of all, the pills can be helpful. I use these pills to treat people, but they don't suit everyone. And when they don't suit you, they can definitely be poisonous. Yeah. They can make you want to kill yourself. They can make you want to kill other people. And they can generally cause you to hear voices and become crazy. Yeah. There's certainly about 1 in 20 people who go on the pills, at least, have what you could call an extreme reaction to them. So that's actually fairly common, okay? Roughly half of the people that go on these pills, they just aren't suited to them. They have a bad reaction, but they don't have an extreme reaction. If someone has a side effect of the medication, they can say, listen, it's because you had a depression at the beginning, that's why you're like this. So they make you feel that it's because of your first state that you feel so bad. It's not because of the medication. And this is the problem. This is where things really go wrong, where once you've been put on the pills, doctors don't recognize when they have made things worse. Yeah. It's like they produce the illness, actually, and they want to legitimate the pills because they solve with pills the problem that the pills create. Mm-hmm. What they say is it's down to doctors. We make the pills. It's down to doctors to use them wisely. If things go wrong, it's the doctor's fault, not ours. Now, the pharmaceutical industry have as much control of the situation as the Soviet Union used to have during the 1960s. Aurélie sai da entrevista com a impressão de que foi vítima de um erro médico e pensa na sua psiquiatra com o coração pesado. Então decide encontrar-se com ela, 6 anos depois, para finalmente encerrar o assunto. Si ma mémoire est bonne, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. On s'est vu une fois, il y a exactement 6 ans. 6 ans, tout à fait. Et je suis très contente de vous voir aujourd'hui, 6 ans après, pour vous faire part du fait que vous avez failli bousiller ma vie. Vous avez failli mettre ma vie à néant avec les médicaments que vous m'avez donnés. Au bout d'un quart d'heure de consultation, vous m'avez prescrit un cocktail de médicaments ultra puissants. Vous vous rappelez des médicaments? Je me rappelle très très bien. D'accord, est-ce que vous pouvez me dire? Séroprane, Téralène et un anxiolytique. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est puissant? Juste, peut-être réfléchir un petit peu plus avant de donner les médicaments à des gens
essayer de mieux comprendre leur situation personnelle. C'est vrai qu'on ne garantit pas les résultats. Il n'y a pas de risque zéro avec les médicaments. Il y a beaucoup de patients qui réussissent quand même à surmonter les problèmes grâce aux médicaments. Il n'y en a pas. Il y en a quelques-uns avec qui ça ne marche pas. Ça a été votre cas. J'en suis vraiment désolé. Si ça a été vraiment une mauvaise expérience pour vous, j'en suis vraiment. Et je le pense vraiment. D'accord, mais vous avez conscience quand même que c'était surpuissant et que c'était extrêmement dévastateur. Non. Si j'avais cette conscience-là, madame, j'ai eu tous les effets secondaires. Si j'avais cette conscience-là, j'aurais jamais prescrit. Mais la seule chose que je veux préciser, il peut y avoir eu une erreur du diagnostic. Une erreur du diagnostic qui a poussé à prescrire. Alors, après, en aucun cas, il faut que vous gardiez en tête que je l'ai fait dans l'intention de vous nuire. Oui, bien sûr, bien sûr. Bonne continuation. Merci. Au revoir. A psiquiatra admite possível erro de diagnóstico, mas o sistema leva a aumento de consumo de psicotrópicos. On a une pyramide avec les différents stades de la dépression. Celles-ci sont celles qui présentent le plus de risques suicidaires et là, on sait avec certitude, il y a un consensus là-dessus, que ce sont les dépressions sur lesquelles les antidépresseurs sont indispensables. Dans les dépressions modérées, on sait qu'il y a également une action favorable des antidépresseurs. Tout ça n'est que la partie visible de l'iceberg, la partie invisible étant ici, c'est-à-dire dans tout ce qui est la partie mal-être. On sait par les différents rapports de santé mentale que 50% des prescriptions en France sont non justifiées. Or, ça constitue un réservoir phénoménal pour les laboratoires qui, eux, mettent la pression pour que les médecins prescrivent là. É do interesse das farmacêuticas terem grande número de pessoas doentes, pois a medicação psicotrópica representa mercado global de milhares de milhões de euros. Como maior consumidora desta medicação, a França é uma caixa registradora. Estes comprimidos são produzidos por farmacêuticas que têm lucros superiores aos do mercado do petróleo. Médicaliser la vie quotidienne, psychiatriser les problèmes de l'humeur, c'est créer des malades, des clients et des marchés pour l'industrie pharmaceutique qui ne s'en est pas privée. On ne gagne pas d'argent seulement avec les malades, il n'y en a pas assez. On est parvenu, aux États-Unis d'abord, chez nous aujourd'hui, à faire croire à beaucoup de gens que leur sentiment de mal-être relevait de comprimés, de pilules, et que même, depuis 20 ans, on y a ajouté le syndrome d'agitation de l'enfant, l'hyperactivité de l'enfant, comme on dit, dont personne ne parlait en 1980 encore, et qui est tellement rentré dans la tête des psychiatres, des médecins et des industriels, que à l'heure où je vous parle, un adolescent de sexe masculin américain, ou enfant, entre 5 et 18 ans, 1 sur 5 est sous traitement par 1, parfois 2, e même quelquefois 3 psicotropes. Nos Estados Unidos, este exagero de medicação tem especial relevância. Com o passar dos anos, suicídios inexplicáveis de crianças que tomavam antidepressivos ou ansiolíticos chegaram à opinião pública. Aqui, uma criança de 10 anos está a ligar para os serviços de emergência. A sua irmã de 14 anos tenta suicidar-se após alguns dias a tomar Paxil, antidepressivo. This is 911. Who is this? Where is your sister? What is she trying to do? Take pills? What? Is she No, my trying to... dad told me. GSK, o laboratório que produz Paxil, conseguiu esconder relatórios explosivos realizados pelos seus próprios peritos. Após um julgamento, as autoridades obrigaram a GSK a revelar os estudos que mostravam que os pensamentos ou atos suicidas aumentavam até 8 vezes com a medicação. Os massacres realizados por adolescentes também devem ser mencionados. 9 em 10 assassinos tomavam um cocktail de medicação psicotrópica. Apesar dos milhares de pessoas que pedem ação contra as farmacêuticas, a medicação psicotrópica continua a ser um sucesso de vendas nos Estados Unidos e nada muda.
Todos os anos, a poderosa Associação Americana de Psiquiatria organiza o simpósio mais importante do planeta. Ao longo de 5 dias, 15.000 psiquiatras participam em várias conferências. A indústria farmacêutica descobriu o filão, financia o evento, promovendo os últimos medicamentos. O Congresso até conta com a participação do vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o que demonstra a importância do evento. A Jeffrey Lieberman está à frente da Associação Americana de Psiquiatria e é certamente o psiquiatra mais influente do mundo. Durante a conferência de imprensa, fizeram-lhe perguntas sobre os perigos da medicação psicotrópica. These are not dangerous drugs by and large, or certainly no more dangerous than those which are used routinely for other non-psychiatric types of disorders. The side effects should never be a deterrent for somebody who genuinely suffers from depression getting treatment. This is a disease, a brain disorder with about a 5% mortality rate. Depression is a disorder where you cannot experience emotion because you feel dead inside. You feel hopeless, helpless, and you would be dead, but you probably don't have the wherewithal to figure out how to commit suicide. A lot of the over-exaggeration about fears of side effects and are promulgated by people who either don't know or don't want to know, and they foment this. Estará Jeffrey disposto a falar sobre estes medicamentos? A lista de farmacêuticas que o patrocinam é interminável. Entendemos assim melhor o motivo pelo qual ele não gosta das centenas de manifestantes que vêm com regularidade perturbar o grande encontro de psiquiatria. A manifestação inclui várias associações, além da Comissão de Cidadãos para os Direitos Humanos, gerida por cientologistas. O slogan de hoje: parem de drogar os nossos soldados. Uma onda de suicídios inesperados abalou as Forças Armadas dos Estados Unidos e os manifestantes culpam os antidepressivos, que são receitados em 9 em cada 10 casos. 22 U.S. veterans are committing suicide every single day. There are more active duty military dying from suicide in 2012 than on the battlefield. There are 49 international drug regulatory warnings on antidepressants that caution against aggression, mania, suicide, in some cases homicidal ideation. It's outrageous. So it's not as if the psychiatrists don't know. Perante os manifestantes, os psiquiatras, principalmente os estrangeiros, estão pouco céticos. I just discussed a little with them was that there seems to be sometimes it's difficult to know if there's a causative relationship. If you have a progression in a disease and you are medicated too, is it the medication or is it the disease itself? I read stories that quite a few veterans committed suicide last year, but I was wondering how many suicides have been prevented by taking antidepressants. So I suppose you can't cure everything with just taking a pill. You should give the psychotherapy as well, but I'm not sure if the antidepressants are only responsible for the increased suicide rate. Na sala de congressos decorrem conferências seguidas, mas ninguém fala dos perigos dos antidepressivos. Uma conferência é conduzida por Anthony Rothschild, um psiquiatra bem conhecido pelos seus livros de sucesso sobre psicotrópicos. Este especialista está a conduzir um debate sobre a adaptação do tratamento à doença, mas nem uma vez diz que os antidepressivos não devem ser receitados. É-lhe feita uma pergunta direta. It seems that there is a lot of danger with antidepressants. What do you think about this? Like suicide or, murders? No, I mean, I don't know what you're talking about, but I just told you there's no reliable scientific evidence that antidepressants cause people to commit murder or any other crime or suicide. So how come that on boxes? Right, this is not serious, okay? É uma reação surpreendente? Anthony Rothschild também tem conflitos de interesses com um número impressionante de farmacêuticas.
I told you what I thought. You're going to keep asking me the same question? Okay, well, you got my quote, all right? Okay, very good. Como podem dizer estas coisas hoje em dia? Todos os stands que promovem medicação psicotrópica têm cartazes cobertos de avisos sobre os efeitos secundários. Entre os vários efeitos secundários, o risco de suicídio ou comportamento violento estão no topo da lista. Estes avisos são uma obrigação das organizações médicas. Mas quanto valem estes avisos ao lado da publicidade das farmacêuticas? When you're depressed, where do you want to go? Nowhere. Who do you feel like seeing? No one. Depression hurts in so many ways. Estes anúncios, que estão proibidos em França, chegam a dezenas de milhões de casas nos Estados Unidos, um dos raros países onde a promoção de medicamentos é permitida. Para os promotores destes anúncios, o novo cliente é um cliente cativo. É o que denuncia Michael Baum, um advogado especializado na indústria farmacêutica. Este homem é um pesadelo para os laboratórios. Os seus processos já lhes custaram milhares de milhões de euros. O seu objetivo é denunciar os efeitos aditivos da medicação. One of the issues with these drugs is once you're on, you can't get off. They become a captive audience. And they get trained, basically, the patients get trained to stay on it. It's if they take the drug and then stop the drug, they start experiencing these brain zaps, or they start experiencing these nausea symptoms, or these severe headaches or dizziness. And then they take the drug, they take it back, they go back on it, and it goes away. Well, they get reinforced with the concept of, I need to stay on it. And they think that maybe, and what doctors used to think, was that they were relapsing back into their depression. That wasn't what was happening at all. Os perigos dos psicotrópicos são conhecidos há muito tempo. Desde setembro de 1991, que a Agência Federal de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos tem de lidar com ondas de queixas contra o Prozac, o avô dos antidepressivos modernos. O fármaco foi responsabilizado por centenas de suicídios e homicídios e um comitê da agência vai reunir-se e determinar se existe uma relação entre o Prozac e os atos de violência. As famílias das vítimas prestam o seu testemunho. My husband didn't believe me. He was a pharmacist. We came back, and on April 30, he just blew his mind. Blew his brains out in front of all of us. How many more have to die before somebody looks? If we made a mistake, we're humans. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these two boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I heard these people talking about scientific data. I want to show them some scientific data. This is scientific data right here. When all y'all look at this is scientific data. For those that don't say we have scientific data. I entered therapy 1 year ago as a victim of rape. I stand before you today a victim of Prozac. It baffles my mind to think that a prescription drug I could simply compare to a felony of rape. But yes, they can be compared, because if a drug robs you of your will to live, then it has committed a felony equal to that of rape. Durante todo o dia, as testemunhas prestam depoimento. É avassalador. And I firmly believe the drug... The internist... How many more people are going to be killed and maimed before you do something? You have the power to change things. You have the power to listen to what we say and investigate what we say. We need help. Depois dos testemunhos, o comitê vota. There is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and/or intensification of suicidality and/or other violent behaviors. Those in favor of that statement vote yes. Those opposed to that statement, no. A surpresa é total. Unanimemente, o comitê declara que não há ligação entre o Prozac e a violência descrita pelas famílias das vítimas. Jeffrey Lieberman estava neste comitê, o homem que acabaria por ser o todo-poderoso presidente da Associação Americana de Psiquiatria. Dos 10 psiquiatras presentes na votação, 9 deles tinham conflitos de interesses com um ou vários laboratórios.
stick with question number 1. Quando o Prozac foi lançado, a farmacêutica Lilly trabalhou bastante nas vendas. Um dos diretores da administração do laboratório denunciou os métodos que ele próprio tinha usado para aumentar as vendas do medicamento. Chama-se John Virapan. Foi o diretor da Lilly na Suécia até 1988 e fala muito francamente. We're not patients, we're consumers. And we're being ripped off right, left, and center. And unfortunately, as I see it today, the drug companies have the power. Total power. They are in all corners of the industrial complex. They're in there somewhere, doing dirty work. And you were a part of it. And I was that's why I'm able to tell you all of this. I was a part of it. I've done, my hands are dirty. I'm trying to clean now. It's redemption time. Para se redimir, ele escreveu um livro com o título provocador, Efeito Secundário, Morte. Ele explica a maneira como lhe pediram para esconder os efeitos secundários. The doctors prescribe to the patient but don't tell them anything because they don't know. They rely completely on what the pharma industry tells them. These little salesmen that run around, I was a salesman too, and they used to instruct me when I was a salesman. The first thing is, you don't talk side effects with doctors. Why do they do that? Because they want to make money, 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 money. They don't care about your lives. They only care about their wallets. De conferências a entrevistas, ele não hesita em revelar o que ele próprio implementou para encorajar vendas: corrupção, prendas e viagens. To children. General practitioners, they don't usually get to go to big Congress and World Congress here and there. So one day I got the idea that maybe we should do something with these guys. So I gathered a whole bunch of them and took them to Singapore. Fly them down to Singapore and gave them the works. I mean, it was exclusive. When they came back, man, sales escalated. À luz destas acusações, a Lilly, o laboratório que criou o Prozac, não quis receber os jornalistas, mas responderam o seguinte por e-mail. John Virapan não trabalha na Lilly desde 1988, como tal, não pode ser considerado uma fonte credível de informação sobre as atividades correntes do grupo, os seus motivos ou práticas. A farmacêutica Lilly, como todas as outras, lutou para que o governo americano não impusesse o aviso de caixa negra nas bulas de antidepressivos, um aviso explícito sobre os riscos de suicídio ou comportamento violento. Em 2004, esse aviso foi aprovado graças ao ativismo das famílias das vítimas e dos seus advogados, como Andy Vickery. A indústria farmacêutica também tem problemas com este texano, que também recebeu milhões em indemnizações durante os famosos acordos em que laboratórios preferiram pagar a ir a julgamento. Para explicar melhor como um comprimido pode matar, usa um puzzle. Ele afirma que a explicação se aplica a todos os psicotrópicos. Is there a phenomenon, a distinct phenomenon, of Prozac-induced suicide? The first attribute is the patients became suddenly suicidal. People who've never thought of killing themselves, of harming themselves, take one of these drugs, whoom, they go instantly from that feeling to death. The second piece of the puzzle was that the suicides were all violent. I've shared with you already the story of Pat Williamson. She was on Prozac 9 days when she came in one morning to her husband and said, "Honey,
would you show me how to kill myself? And her husband said, oh, Pat, please. And he decides to go check up on her after 15 or 20 minutes and finds that she has made 100 mutilating cuts in her body. The third piece of the puzzle that Eli Lilly noticed was an obsessive quality to the act. It's just this sudden impulse to do something really violent, really dangerous to themselves or others. And it's just, they're just overwhelmed by it. They're obsessed with the idea, and they cannot control their behavior. In the period of time between the person starts to take the drug and the time of their death or suicide attempt, that there's abnormal behavior. Something different is going on. And sometimes the medical help is, oh, you just need to take more of this drug. Let's increase your dose. It's like, oh, there's a little fire. Let's pour some gasoline on it. And the final piece of the puzzle is almost all of the cases that I have handled, the death has happened within 30 days of the time the person either started the drug or had their dose increased. Mais uma vez, o laboratório Lilly só respondeu às acusações por e-mail. Eles explicaram que dos estudos mais notáveis dos últimos anos mostra que há uma diminuição de suicídios, menos 32%, e de mortalidade, menos 49%, quando pacientes deprimidos tomam antidepressivos. Qual é a verdade? O estudo é contestado por outros que dizem o contrário. E se nos Estados Unidos surgiram milhares de vítimas, então por que seria a França poupada, o maior consumidor mundial de fármacos psicotrópicos? Mas alguns casos fazem pensar, como o caso da Câmara Municipal de Nanterre em 2002. 8 mortos, 19 feridos, 14 dos quais graves. O culpado foi Richard Durn, um homem sem anteriores tendências violentas. Ele tinha tomado uma grande quantidade de medicamentos e parado abruptamente. Também houve o caso de Charles Puyol, em dezembro de 2012. Um homem exausto que atacou os vizinhos que faziam demasiado barulho. O resultado foram 2 mortos e 2 feridos. Ele tomou medicamentos com uma receita muito prolongada de um cocktail que poderia pôr um touro a dormir ou enlouquecê-lo. O julgamento decorre este ano. Para não falar de Emmanuel Becot, um médico de 35 anos, de quem todos gostavam na aldeia, até que em 2010 atacou a família antes de se matar. O resultado foram 4 crianças mortas com um tronco e a mulher esfaqueada. Ele só tomou um antidepressivo por dia durante uma semana. Mas quando a justiça francesa tem de lidar com medicação, permanece silenciosa. Em abril de 2014, clarificou a situação de uma forma interessante. Là, nous arrivons à l'endroit où Jean a commis cet acte vraiment... c'est ignoble, ignoble, ignoble. Mon mari est venu ici, en pleine nature, mettre fin à ses jours, en s'immolant donc dans sa voiture. Il a tout simplement bu de l'essence, voilà, pour vous dire à quel point quand même il était bien touché. Il a bu de l'essence, il a imbibé l'intérieur de sa voiture, il a allumé le briquet pour se faire imploser vraiment de l'intérieur, pour vous dire vraiment dans la souffrance dans laquelle il était, c'est un meurtre contre lui-même. Un meurtre contre lui-même, c'est même pas un suicide. Ses cachets lui ont changé complètement le comportement. C'était un fou, un homme fou. Voilà, il avait perdu complètement la raison. Ces antidépresseurs qu'il prenait chaque matin l'ont tué. Em dezembro de 2008, Jean estava deprimido, com dificuldades em lidar com a sua vida profissional e com o nascimento do filho, e tentou suicidar-se. Ele consultou um psiquiatra, o Dr. Gossard, que lhe receitou um antidepressivo, que ainda não estava disponível no mercado,
Brintellix. Jean não reagiu bem ao tratamento e o psiquiatra aumentou a dose para o dobro. Alguns dias depois, Jean imolou-se pelo fogo. A Corinne, a esposa de Jean, recusou-se a acreditar que tinha sido um simples suicídio e alertou as autoridades. O Dr. Gossard foi investigado e ouviu 7 acusações. Foi acusado de desfalque e de pôr outras vidas em perigo. Pelo menos 8 pacientes, incluindo Jean, o marido de Corinne. A 30 de abril de 2014, o médico foi estranhamente julgado em Bordeaux, no tribunal onde trabalhava como perito. Recebeu uma pena suspensa de 6 meses e pediu recurso. Mas porque não foi a farmacêutica Lundbeck, a criadora do antidepressivo, também investigada? A pergunta é feita por Maître Dupin, o advogado do psiquiatra. Les erreurs qu'on impute aujourd'hui à mon client ne sont qu'une succession de violations manifestes de certaines obligations imputables au laboratoire qui sont bien plus graves que celles qui sont reprochées aujourd'hui à mon client. Alors on fait un raccourci simpliste en disant vous avez mis la vie de certaines personnes en danger parce que vous les avez fait rentrer dans cette étude. Mais attendez, qui les a fait rentrer dans cette étude? C'est pas mon client. Qui a mis ces médicaments dans le cadre du protocole et en phase expérimentale? C'est pas mon client. Qui a validé l'ensemble des dossiers et des candidatures? C'est pas mon client. Mon client propose, le laboratoire dispose. A farmacêutica Lundbeck não tem interesse em esconder o caso. Afinal, investiram milhões para que o Brintellix fosse aprovado pelas autoridades médicas. A Sylvia Goni é a diretora psiquiátrica do laboratório. En aucun cas, le produit est incriminé dans ce qui s'est passé, qui était la déviance d'un homme. Oui, enfin, mais ce qui s'est passé sur les patients, c'est tout de même le Brintellix qui est responsable. Ah, pas du tout, c'est l'homme, c'est la prise en charge, puisque effectivement, lui n'a pas, le jugement a tranché, la responsabilité. Il n'a pas mis feu à ses patients, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je pense qu'il est dit qu'il a mis en danger la vie d'autrui par ses pratiques, et c'est pas par le médicament. Mais c'est quand même l'augmentation du je suis désolée, pas du tout. Le médicament n'est pas mis en cause. Je suis désolée, le médicament n'est absolument pas mis en cause. No entanto, Jean não era o mesmo desde que aumentaram a dosagem de Brintellix, como é descrito pela Corinne e a sua mãe. Il ne dormait plus la nuit, les yeux étaient complètement exorbités. C'était un fou. Il devenait fou. Vous lui parliez 5 minutes après, il avait complètement perdu ce que vous veniez de lui dire. Il ne se souvenait plus de rien. Un comportement relativement agressif, puisque moi, quand même, sur mon lieu de travail, il m'a envoyé un marteau sur la tête. C'était pas du tout son genre. À partir du moment où il a commencé à suivre ce traitement, c'était plus le même homme. C'était plus le même homme, même vis-à-vis de son fils. Son état physique a changé, avec des yeux vraiment très exorbités, rouges, beaucoup de sang, un visage voilà, de quelqu'un qui a perdu la raison. C'est déformé, quoi, voilà, franchement. Voilà. C'est comme ça que je le décrirais. Et ça fait peur. Quand vous l'avez en face de vous, ça fait peur. Ce patient prenait vos médicaments, on a appris le jour même de son suicide. Mais le patient était malade. Et je pense qu'il y a eu une enquête particulièrement fouillée, il y a eu expertise, contre-expertise. Là, moi, je m'en remets effectivement à tout ce travail qui a duré près de 3 ans. Para o laboratório, o Brintellix não tem culpa. A culpa é da depressão de Jean. É uma defesa credível que é usada por todas as farmacêuticas quando são acusadas. No entanto, é possível falar com outras vítimas do período de ensaios do medicamento e todos descrevem os mesmos sintomas. Como Christian Monnier, que também tomou Brintellix durante 8 meses. Desde então perdeu o emprego, a memória e descreve-se como sendo um vegetal. Sur cette photo, on voit bien que mon mari était souriant, hein, qu'il était bien avec notre fils, hein, qu'il s'en occupait, et qu'il était gai, que ça n'avait rien à voir. Maintenant, il est plus du tout comme ça. Hein. On voit bien que son visage a changé, que c'est plus le même homme. Hein. Je devenais agressif vis-à-vis de mon épouse, et puis j'étais pas très bien. Et mais pourquoi? Parce que tu avais quoi? Christian Monnier parou de tomar Brintellix há 5 anos, mas nunca recuperou as suas capacidades intelectuais.
A esposa responde por ele. Je me rappelle plus. Il avait les yeux qui sortaient des orbites, il devenait violent, oui. Et puis il était plus comme il était, fou, hein. ouais. Comme s'il était fou, quoi. Il m'a quand même tapé aussi, quoi. Mais bon, ça c'était pas de sa faute à lui, hein. C'était dû aux médicaments. Parce qu'il ne le faisait pas avant? Ah non, ça non, il ne le faisait pas avant. Quand ses filles le voient, ils ne reconnaissent plus leur père non plus, hein. Il ne travaille plus, hein, mon mari, il ne peut plus, il est en invalidité, hein. Depuis qu'il a pris ses antidépresseurs. Ah, voilà. Homem que já não é ele mesmo. Outro que se suicidou. São efeitos secundários devastadores para 8 pacientes. Outros 2 pacientes suicidaram-se algum tempo após terem parado de tomar Brintellix. Esta onda de azar devia ter alertado as autoridades. No entanto, nada foi feito. No mesmo dia em que Jean se imolou pelo fogo, o Dr. Gossard apagou o seu nome do processo. Assim, a sua morte já não estava relacionada com os ensaios clínicos. Les décès éventuels des malades ne sont pas appelés décès. On dit que le malade a été perdu de vue. Parce que vous faites un essai clinique, vous rentrez 5000 malades. Au bout d'un an d'essai ou de 3 mois d'essai, il y en a qui en ont eu marre, qui ne vous ont plus contacté. Ils sont ce qu'on appelle perdus de vue, lost of view. Eh bien, les morts, c'est pareil. On les classe lost of view. Donc, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort puisqu'ils ont été perdus de vue. Et donc, quand on va présenter le dossier aux autorités gouvernementales, il n'y aura pas de décès. As autoridades médicas explicaram que num ensaio clínico recebem os resultados obtidos em todo o território. Os ensaios falhados do Dr. Gossard perderam-se no grupo e foram misturados com outros estudos aceites em todo o mundo. Como mostra este documento que torna oficial a comercialização do Brintellix. O laboratório culpa as autoridades de saúde pública. Il faut savoir que la pharmacovigilance est faite directement par l'Agence du médicament, hein. Et évidemment, ils ont pris toutes leurs responsabilités. J'ai toute confiance. Donc je pense que tout est parfaitement responsabilité aussi quand dès qu'on est informé, on prévient les autorités. Je pense que là, vous êtes sur une assertion qui n'est pas du tout reprise. Le médicament n'a absolument pas été incriminé. Il n'y a aucune responsabilité. À aucun moment, les notices ne mentionnent que le médicament favorise des actes de violence. Então, o que dizer do folheto encontrado nos Estados Unidos, onde o Brintellix está aprovado desde 2013? Os efeitos secundários estão documentados em 2 páginas inteiras. O primeiro parágrafo avisa do aumento do risco de pensamentos e comportamentos suicidas. É o famoso aviso de caixa negra, ou seja, o nível de alerta mais elevado. Em França, o Brintellix teve autorização de comercialização, ou seja, foi considerado útil no combate à depressão. As portas estão fechadas. Jean é responsável pelo seu suicídio atroz. Marc é responsável pela sua morte. Aurélie é responsável pelos seus pensamentos homicidas e tentativa de suicídio. E Christian Mounier é responsável pelos seus danos psicológicos. Embora a eficácia da medicação nos estados depressivos mais graves não possa ser negada, quantas mais tragédias têm de acontecer antes dos efeitos dos fármacos psicotrópicos, em alguns pacientes, a serem verdadeiramente reconhecidos? Para rever esta emissão, já sabe, basta consultar o site abaixo indicado, uma vez que o Observatório do Mundo é exibido em diferentes horários. E foi bom tê-lo desse lado. Fique por aí, fica bem. Boa noite.